Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu queria falar um negócio aqui que é bem interessante e bem importante para a gente colocar na cabeça, tá? Que a gente muitas vezes acaba não percebendo no dia a dia, na correria e nas coisas, tá? O presente, passado e futuro, eles não existem, tá? Passado, ele foi o agora que eu falei, que agora é passado. Ou seja, ele não existe mais. A única coisa que existe é o que os chineses dizem que é o vir a ser. Porque a partir do momento que ele já não é, ele é passado. A partir do momento que tu me ouviu, que tu armazenou na memória, já é passado, não é mais presente. O que acontece? Então, quando a gente entende que o presente ele não existe, nem o passado ele existe, nem o futuro ele existe, que existe uma eterna transição de vir a ser, tá? A gente tem que pegar esse conceito e alargar ele no tempo, tá? No sentido do quê? Hoje, o que a gente quando a gente pega o recorte do dia de hoje como sendo o presente, ele é o resultado do que a gente fez no passado, ao mesmo tempo que ele é parte do futuro. Por que ele é passado? Porque todas as escolhas que a gente fez no passado foram que nos trouxeram até aqui. Se tu tá em um dado momento, em algum lugar, ou em algum relacionamento, trabalho que for, e não tá satisfeito com isso, foi porque tu te colocou nessa posição. Foi porque tu fez escolhas que te trouxeram até esse momento. E aí tu não vai ter como resolver isso no agora, porque o agora ele tem que se tornar passado para ser construído o futuro. Então, quando a gente pega o passado, né, a gente chegou aqui, tá aqui, tecnologia, tudo mais, é porque lá no passado alguém começou a estudar, a avançar a tecnologia, inventaram a luz, depois, né, inventaram celular, internet, etc. Foi toda uma construção para a gente chegar até aqui. E nisso a gente não pode descartar o passado e o que as pessoas fizeram no passado, assim como o que a gente fez no passado. Então, tudo que aconteceu, a gente tem que valorizar. Tudo que aconteceu, tudo que é passado, ele constrói a percepção de realidade que a gente tem hoje. Se a gente quer uma coisa para o futuro diferente do que a gente tem hoje, a gente tem que construir no hoje para ter resultados no futuro. Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, a gente acha que consegue mudar as coisas no presente, mas não consegue mudar nada no presente. A gente muda projetando o futuro e fazendo ações planejadas. Então, o que acontece? Eu quero uma casa. Então, primeiro eu imagino a casa, como é que eu gostaria, tudo mais. Faço um plano para aquilo. A parte do plano que está definido, né? Eu faço um projeto, eu especifico melhor as coisas, vejo o custo. A partir disso, vejo se tem recurso, não tem recurso, se tem que buscar recurso, tem que guardar recurso. Começo a construir. A construção é um tijolinho em cima do outro. E vai demorar mais um tempo até ficar pronto. E aí depois disso ainda mobiliar e fazer isso. Tudo isso, tudo na vida é isso. Tudo na vida é um processo de criação que passa por um processo de manifestação. E essa trajetória que ela acontece, a gente chama de tempo. Esse momento entre A e B, né, é o que a gente denominou como tempo. E é como a gente denominou futuro, passado e presente. Só que a nossa construção de vida, ela acaba sempre sendo nessa transição do vir a ser. Então as nossas escolhas do hoje estão definindo um futuro e ao mesmo tempo estão fazendo o nosso passado. Quando a gente entende que qualquer escolha que a gente faz, inclusive a escolha de não fazer escolha, a gente está lá regando a sementinha que a gente plantou. Então é o que eu falo, quero ter uma árvore lá de uma bananeira. Quero ter uma bananeira no meu pátio. Eu não posso chegar com uma semente de limão, plantar lá querendo ter uma bananeira.
Eu vou ter que fazer a plantação adequada, regar, esperar o tempo que a banana vai acontecer. E se eu quero que daqui a pouco eu não quero mais banana, eu quero limão, eu vou ter que fazer uma transição e aparecer. Ou seja, a banana, quando ela sai, ela é uma manifestação das ações que a gente fez em um dado momento. Um conjunto de ações que a gente chama de passado. A gente, né, tem uma ideia, e cada vez mais é acelerada, de que a gente consegue fazer as coisas em curto espaço de tempo. Tá cheio de gente na internet vendo fórmulas, fique rico em não sei quanto tempo, tudo. Eles sabem que isso vende. Eles sabem que isso é um gatilho mental para ti e para todos os seres humanos caírem no golpe. Porque a realidade não é essa. O maior que tem golpe, vamos dizer, se não posso chamar golpe porque ele é legal, né? Mas é a Mega Sena. É mais fácil cair um raio na tua cabeça do que tu ser premiado. E todo mundo às vezes constrói ilusões em cima de um prêmio. Vou fazer isso quando eu for rico. Eu vou ser rico semana que vem. Não faz nada, mas quer que algo aconteça e a gente fica nessa ilusão. Pessoas querem, por exemplo, eu quero ter um relacionamento. Só que eu fico em casa, eu não saio. E a gente tem a grande loucura, devaneio aí, que a gente tem essa capacidade de criar coisas sem lógica nenhuma, que para nós faz sentido, como se alguém fosse bater na nossa porta, fiquei sabendo que aí tem alguém solteiro e eu me interesso por ti e tal, e ainda a pessoa ainda vai cumprir vários requisitos, né? Então o que acontece? Eu quero ter um relacionamento, tem que fazer um plano para isso, né? Que tipo de pessoa que eu quero buscar? Onde é que essa pessoa vai? Onde é que ela frequenta? Quais são os hábitos, né? E eu preciso sair, frequentar, me expor. Vai dar certo vai dar errado, enfim, e tentando, porque isso tudo é assim na vida. Então, assim, eu quero construir uma vida de sucesso. Então, primeiro o que tu tem que fazer? Eu conheço alguém de sucesso? Não conheço ninguém de sucesso. Talvez tu vá cair na internet buscando alguém de sucesso. E é como eu falei, tem gente que vem de sucesso sem ter sucesso, e tem gente que tem sucesso de fato. Mas é importante tu entender, conhecer alguém que chegou onde tu quer chegar, para poder dizer, tá, mas como é que eu faço isso? Qual que é o plano aqui? Né? Porque na nossa cabeça, tudo é possível. E de fato, quase tudo é possível, não tudo, né? Mas nesse quesito de coisas, várias coisas são possíveis. Só que a gente muitas vezes não coloca isso dentro de um plano e planejamento real. A gente quer alcançar as coisas, a gente subestima quando a gente deseja, né? E a gente superestima quando as dificuldades vêm. E esse jogo ele é complexo, por isso que quando tu trabalha com alguém, tipo um coach, né, que vai fazer esse acompanhamento contigo, ele vai te ajudar a aterrissar, né, quando tu precisa aterrissar e te valorizar quando tu precisa te valorizar. É uma visão de fora, alguém que não está aí dentro. E outra coisa que faz parte do processo de coach e alguns processos terapêuticos é escrever. É objetivar através de perguntas, respostas, porque a gente começa a tirar da cabeça, começa a ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Porque na nossa cabeça, muitas coisas fazem sentido e na realidade elas não fazem sentido nenhum. Porque toda essa dinâmica de vida, ela é estruturada de uma forma que tu não para pensar se ela é real ou não é real, como é que ela funciona, como ela não funciona, se é possível ou não é possível. E isso tem que ir aprendendo, entende? Então tu tem que ter um plano para alguma coisa, tu tem que executar aquilo, tem que entender que precisa de um tempo para aquilo maturar, tu tem que ver se tu tem habilidades, competências, né, e vontade para atingir aquilo. E aí tu vai ter que, nesse caminho, nesse plano que tu tá fazendo, né, não só fazer isso, mas como aproveitar esse momento, entender que a vida é esse eterno processo. A vida nunca é chegar lá. A vida é o caminhar. A viagem é o ir, é o curtir, não é quando ela acaba a gente está voltando, né? Então a gente tem que aprender, né, a estar sempre nesse momento, que é um momento chamado presente, que é esse momento sempre de transformação, sempre algo que está vindo e algo está saindo.
né? Então, esse ciclo, ele é muito interessante porque é um funcionamento automático que vai acontecendo e a gente não se dá conta que isso é o presente, né? E que na realidade a gente não pode dizer, estou no presente, porque quando eu falo estou no presente, agora já é passado. E aí a gente tem que ir construindo, e aí a gente tem que ir sempre fazendo ações, tomando escolhas. A vida é isso. O que acontece? A gente tem um sistema no corpo onde ele está sempre fazendo escolhas para nós. Nosso corpo, ele é uma máquina de escolher e definir. Respiração, olho, coração batendo, tudo funcionando. Isso tudo, o corpo está tomando decisões sem a gente estar consciente. E a gente fica aí liberado, né? Dentro desse sistema, né, dentro desse processo mental, para tomar decisões complexas. Só que a nossa vida, a gente se afasta muitas vezes disso. Essas decisões complexas, elas existem e foram desenvolvidas no nosso cérebro para funções de sobrevivência, no sentido que quem sobrevive é quem tem recurso. Então é otimização de recursos. E é para isso que a gente tem que usar essa cabeça. E é por isso que a gente tem que estar usando um planejamento e agindo sempre em direção àquele planejamento. Então, quando eu digo que não existe passado nem futuro, é porque não existe. Eles existem só na nossa cabeça. A realidade onde a gente age, ela é sempre nesse momento que está sempre transitando. Não sei se faz sentido, se tu entendeu esse conceito e faz sentido isso para ti dentro do teu formato de vida e de escolha. Cada escolha que tu faz, né, já dizia o Chorão, né, cada escolha é uma renúncia, isso é a vida, né, muito sábio ele em várias músicas lá, a gente está escolhendo seguir um caminho. Porque o que acontece, a física quântica, ela já mostrou que a realidade, ela é probabilística, ou seja, ela não existe em nenhum momento, ela existe como probabilidade. E ela só acaba tomando forma quando a gente escolhe qual das probabilidades que vão existir. Né? Quem não viu ainda o documentário, eu sempre recomendo Quem Somos Nós. O Quem Somos Nós vai mostrar um pouco isso sobre a ótica da física quântica. Ele mostra um menino jogando basquete, as probabilidades, e só quando a gente olha que ele se fixa num espaço-tempo. E tudo isso é um mecanismo que a gente não percebe, por isso que eu estou aqui chamando, falando, repetindo, tal, para a gente perceber isso. A gente está sempre definindo o nosso futuro e passado. O que a gente faz na nossa vida é isso. Tem probabilidades a gente vai definindo. Pá, 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 pá. O que resulta da nossa vida é a nossa qualidade dessas escolhas. Tem pessoas que têm escolhas melhores financeiras, tem pessoas que têm escolhas melhores em relacionamento, tem pessoas que não têm escolhas boas em nenhum dos pontos, tem pessoa que tem escolhas boas em todos os pontos. Ah, mas como é que eu faço para ter melhores escolhas em todos os pontos? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu acredito muito na inteligência emocional. A inteligência racional, a gente vai para uma faculdade, faz cursos e tudo mais, e a gente aprende. Agora, a inteligência emocional, ele é uma coisa que está ligada diretamente aos nossos nervos, ao nosso sistema nervoso, e por isso que ele é muito importante. Acho que eu já comentei sobre isso, se eu não comentei em algum outro vídeo, comento aqui de novo, que dentro do nosso sistema límbico, tá? Que é o sistema das emoções, onde tem a memória afetiva, tem respostas muito rápidas de memória afetiva, que na verdade a memória ela não existe como uma imagem, ela é um canal de neurotransmissores que são fixados, tá? Eu estou aqui simplificando, tá, para entender. E aí dentro desse sistema límbico tem um negocinho chamado amígdala, e nessa amígdala, né, a amígdala também processa, a boa parte das coisas que ela faz é processar memória, tá? E emoções. E aí o que acontece? Ela é um dos elementos no corpo que tem mais projeções nervosas, que se chama, tá? São ramificações, ou seja, ela tem um poder gigantesco de distribuição de qualquer componente neuroquímico no corpo todo. Então, quando a gente sente uma emoção, o corpo todo sente, é a amígdala jogando para lá, porque tu imagina, tem muita projeção nervosa, e aquilo se dissipa rapidamente.
e se dissipa muito mais rapidamente do que o nosso processo de pensamento racional. Entende? Então, conforme tu vai entendendo a dinâmica, tu vai entendendo que tudo é cíclico, que as coisas acontecem e vão, tu começa também a ter uma percepção melhor das tuas emoções dentro do que elas acontecem conforme elas vão e vêm, deixa elas te afetar um pouco menos no processo de escolhas, de processos complexos, que são processos que vão definir a tua qualidade de vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos. É o que tu está fazendo hoje que vai definir. Isso é loucura, porque tu não sabe o que que é. Ou seja, a gente busca segurança, mas na verdade a nossa vida é sobre insegurança. É sobre lidar com esse processo de insegurança e acreditar do que a gente está fazendo hoje vai gerar o resultado que a gente deseja no futuro, que é uma ilusão. Mas a gente vive em cima disso. Só que é isso que eu digo. Uma coisa, aproveita o momento. E segunda coisa, esteja consciente, esteja alinhado, esteja com as emoções muito bem reguladas, muito bem armazenadas, para que tu tome melhores decisões hoje. É isso aí que eu queria compartilhar hoje um pouco com vocês aí, falando sobre essa questão do passado, presente e futuro, né? E fazer vocês ficar com essa reflexão e ficar com esse pensamento sempre na cabeça para vocês entenderem que todas as decisões que vocês estão tomando, tá? Inclusive deixarem de tomar decisões, está construindo o futuro de vocês. Uma decisão de hoje, ela gera resultado, na maioria das vezes, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, no futuro. Então, tu não tem garantia nenhuma. Então, quanto mais centrado em ti, quanto mais equilibrado, quanto mais alinhado com o teu objetivo, maior a chance de tu ter resultados futuros melhores. Tá certo? Então, assim, ficou com uma dúvida, qualquer contribuição que queira fazer, fica à vontade para colocar nos comentários. Curtir o vídeo, deixa o teu joinha aí que vai ser legal. Te inscreve também aqui no canal, no sininho aí, que vai ser bem importante também para te receber conforme os vídeos vão saindo, tudo mais, acompanhar aí o canal também, contribuir aí com essa amplificação aí dessas reflexões, desse conteúdo, né? E compartilha aí se tu achar que pode ser interessante para alguém, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela tua companhia hoje.